Então, irmãos, tarde, mais uma gravação aqui no Estúdio K, hoje falando sobre ressurreição. Antes de começar a falar sobre ressurreição, é necessário saber o que é ressurreição. No vídeo anterior que eu falei sobre o Espiritismo, eu tratei sobre a reencarnação e falei qual é, na verdade, a diferença entre reencarnação e ressurreição. Basicamente, a diferença é: reencarnação, a pessoa morre e retornaria, segundo a doutrina espírita, em outro corpo. A alma sai daquele corpo que morre e renasce em outro corpo. A ressurreição, que é a doutrina cristã, é diferente. É quando a pessoa morre, o espírito sai do corpo, na morte, mas o mesmo espírito, por ordem de Deus, por uma graça especial, ele retorna ao mesmo corpo. Então a diferença é que na ressurreição se volta para o mesmo corpo e não para outro corpo, não para outras vidas, não para reencarnações sucessivas. Muito bem. Existe ressurreição, a narração de ressurreição, não só no Novo Testamento, que é por onde ficou mais conhecido, as ressurreições que Jesus Cristo fez e a dele mesmo, também, que ele mesmo realizou. Mas no Antigo Testamento já há também a ressurreição acontecendo. Claro que foram muito raras. Há 2 episódios apenas narrando ressurreição. Uma que o profeta Elias realizou e a outra que Eliseu, o que sucedeu Elias, também realizou. Porém, algo interessante no Antigo Testamento é que ele profetiza e ele explica bem como se dará a ressurreição no último dia. É uma visão simbólica, é uma visão profética, fala muito sobre a questão do soerguimento de Israel, que estava como se fosse morto, acabado, destruído, e que iria ser ressuscitado na fé, vamos dizer assim. Porém, a forma com que a visão é narrada, a simbologia ali usada, como acontece essa ressurreição, é muito semelhante ao que poderá acontecer na ressurreição dos mortos, no dia que Jesus voltar. E a narração fala, o profeta vê vários ossos secos, e aqueles ossos vão recebendo carne, vão recebendo músculo, vão recebendo veias, vão recebendo sangue, vão sendo reconstruídos, refeitos, reestruturados, e forma-se um exército. E é mais ou menos assim que será a ressurreição no último dia. Mas antes de falar da ressurreição do último dia, vamos falar das ressurreições que houveram no Evangelho. Como eu falei, no Antigo Testamento só foram 2 ressurreições realizadas. No Novo Testamento foram mais, foi uma boa quantidade. Jesus realizou ressurreições de uma jovem, de um rapaz, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição dele mesmo também. E o que vai chamar a atenção nas ressurreições é o seguinte: as primeiras ressurreições que Cristo fez poderiam ser questionadas, porque foram feitas assim que a pessoa morria, ou quando ela estava indo ser sepultada. Então tinha pouco tempo que a pessoa tinha morrido. A ressurreição que ele fez com Lázaro teve uma característica especial. Propositadamente, para deixar claro o seu poder e a sua misericórdia, Cristo soube da morte de Lázaro, que era um amigo muito amado dele. Ele soube, mas não foi de imediato. Primeiro ele soube que Lázaro estava muito doente, mas não foi logo de imediato, porque ele sabia que Lázaro ia morrer daquela doença, e ele já tinha no seu plano que ele mesmo iria ressuscitar Lázaro. Então, quando disseram a Jesus que Lázaro estava muito doente, ele não foi lá logo, ficou no mesmo canto que ele estava. Depois veio a notícia: Lázaro morreu. Quando disseram Lázaro morreu, aí ele partiu para lá. Muitos pensaram que ele tinha partido para ver o corpo do amigo, dar uma última olhada, uma última visitada. Mas não. Cristo foi com um objetivo muito maior, um objetivo muito mais além. Ele foi para lá. E o objetivo que ele foi exatamente ressuscitar Lázaro, com uma prova cabal
da ressurreição. Ele esperou 3, 4 dias para ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque com 3, 4 dias não tinha como alguém questionar que Lázaro não estava de fato morto. Porque realmente acontece da pessoa até 24 horas não está de fato morta. Pode estar com sinais vitais difíceis de serem detectados, acaba sendo dada como morta, mas não está. Depois, quando vai se abrir o caixão, com o tempo vai ver aquela pessoa revirada, porque na verdade ela estava viva, quando acordou já estava no caixão, dentro, enterrado, e lá morreu asfixiado. Porém, então, o que Jesus Cristo fez? Ele esperou passar esse tempo de dúvida, de questionamento, 3, 4 dias. Ele esperou passar esse tempo todo, para que essa ressurreição não fosse questionada. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, disse: retirem a pedra, chamou Lázaro para fora, e para surpresa de todos, Lázaro saiu. E olha só, hein? Cristo tem o poder para ter retirado a pedra sem tocar nela. Mas ele disse lá, ordenou, pediu, né, que as pessoas retirassem a pedra que ficava na entrada do sepulcro. O sepulcro é como se fosse uma mini caverna. Não é como os cemitérios que nós usamos aqui, não. É como se fosse uma mini gruta, uma mini caverna que ficava tampada por uma pedra. Então as pessoas foram lá e retiraram a pedra. Além disso, o que Cristo fez foi a parte impossível, ou seja, o milagre de devolver a vida. A parte humana, os homens tiveram que fazer. Ou seja, não só retirar a pedra, como também o próprio Lázaro, após ter sido ressuscitado, teve que ir, bem dizer mesmo, se arrastando até a porta, porque ainda é costume, naquela região, de enrolar o morto com faixas, como se fosse semelhante a uma múmia, parecido com uma múmia. Naquela faixa tem perfume, tem várias coisas aromáticas para manter o corpo um pouco mais. Então Lázaro teve que dar seu jeito para sair dali todo enrolado nas faixas. As faixas não saíram dele de forma mágica. Então o que era impossível Deus realizou. O que foi possível aos homens, coube aos homens fazerem. Então a ressurreição de Lázaro foi algo maravilhoso. Mas não parou aí. O próprio Cristo na cruz já havia dito para seus seguidores, para os apóstolos, 3 vezes, ele havia dito, que ele já sabia o que iria acontecer com ele. Ia ser traído, renegado, crucificado, mas ressuscitaria no 3º dia. Foi ele mesmo que falou aos escribas, aos fariseus: derrubem esse templo que eu levantarei em 3 dias. Ele não estava falando do templo lá de pedra de Jerusalém. Ele estava falando de si mesmo, do seu corpo, que é templo de Deus. Então, ele já sabia o que ia acontecer, já sabia o que ia fazer, que era vencer a morte. Ele já veio sabendo da sua missão, ele não soube do nada. Ele já veio sabendo e cumpriu e realizou. Muito bem. Que foi o que aconteceu. Morreu numa sexta-feira, na cruz. No sábado não mexeram, ele não foi mexido no corpo, ele foi sepultado sem ter tido os cuidados que eu falei, que é ter o corpo enrolado com faixa, com aromas especiais. Ele não teve isso, porque ele foi sepultado e quando ele morreu, já era perto das 6 horas da tarde. Então para os judeus, todo dia, depois de 6 horas da tarde, já é outro dia. Então sexta-feira, depois de 6 da tarde, já é sábado. E sábado é dia de descanso para eles. Eles não faziam nada. Então eles anteciparam a morte dos 2 ladrões, quebrando as pernas deles. Porque quebrando as pernas, eles iam perder o apoio para se sustentar. E iam morrer mais rapidamente de asfixia. Iam arriar na cruz, ficar pendurado mesmo de fato, e morriam mais rápido de asfixia. Então os dois ladrões morreram dessa forma. Jesus morreu a seu tempo, mas já estava chegando às 6 horas. Então eles tiveram que fazer tudo rápido. Ele foi sepultado sem os cuidados necessários que se tinha com o cadáver. No sábado ninguém pôde mexer nele porque era descanso. Então quando foi no domingo que as mulheres seguidoras dele foram cuidar desse perfume, dessa aromatização, o corpo já não estava mais lá, estava ressuscitado. Então um grande milagre
que Cristo realizou. E já na cruz mesmo, quando Jesus rendeu o Espírito, a Bíblia diz que várias pessoas justas foram vistas andando em Jerusalém. Então, para a gente ver que a ressurreição que Cristo realiza não é igual àquela que a gente vê nos filmes de zumbis, de mortos-vivos, não. Ela restaura o corpo intacto, melhor do que como estava quando morreu. Se a pessoa tinha algum problema no corpo, alguma coisa, o corpo é ressuscitado, restaurado. Ele não é ressuscitado zumbi, morto-vivo. Então, os apóstolos também fizeram ressurreição em nome de Cristo. Então, isso foi uma realidade que muitos puderam ver. Cristo ressuscitado foi visto até por 500 pessoas de uma vez só. Então, é um fato para os cristãos. E é uma profecia, uma promessa para os tempos futuros, para os tempos finais. É o que nós católicos rezamos na oração do creio, quando rezamos o texto, por exemplo. Na missa, toda missa o creio é rezado. E lá diz, eu creio na ressurreição da carne. Então nós temos que crer, é uma convicção de fé, não ter medo da ressurreição. Um dia todos vão sair dos túmulos, como diz Jesus. Todos, bons e os maus, serão ressuscitados. Porém, uns irão voltar de vez para o inferno, e outros irão para a vida eterna. Os que irão para a vida eterna vão ter o seu corpo glorificado, vão ter o seu corpo definitivamente transformado para ir para o céu. A palavra de Deus é muito clara, aqueles que as almas estão no céu vão voltar com Jesus. São Paulo diz, Cristo voltará com todos os seus santos, com todos os que são seus. Aqueles que estão salvos lá não são só os anjos que vão voltar com Jesus, não. São todos os que são seus, que estão no céu. Ele voltará com Jesus. E voltarão aos seus corpos, porque eles lá estão só em espírito. Os corpos estão aqui. Então voltarão aos seus corpos, a alma se unirá novamente aos seus corpos, e os corpos voltarão à vida. E é o chamado juízo final. O juízo final é o quê? Que vai jogar todo mundo de novo? Não. O juízo final é a sentença, é um esclarecimento definitivo. É um prestar de contas que o juiz, o justo juiz, quis assim realizar para ficar diante de todos enxergarem quem realmente foi para o céu e quem não foi. Ah, mas fulano eu pensava que ia para o céu, era tão bom, tão justo. Talvez não fosse tanto assim. Mas fulano eu pensei que ele não ia entrar no céu, mas tinha coisa na vida dele que você não sabia. Tinha caridade na vida dele que você não sabia que ele fazia. E ele foi salvo. Então, essa ressurreição final e a ida final para o céu ou para o inferno, Jesus visa o quê? Deixar tudo às claras, definitivamente para todos nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja é uma igreja de ressurreição, não é uma igreja que fala, que prega só a morte, só a cruz, só o sacrifício de Cristo, não. Não teria sentido falar só da cruz se não se falasse da glória, se não se falasse da ressurreição, que é a nossa esperança maior, a nossa vitória maior. Somos vitoriosos porque o sentido maior dessa vitória é a ressurreição, é a vida eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, guardem no seu coração, Cristo tem um propósito muito maior. O corpo não é apenas algo passageiro, não. Ele vai passar temporariamente, ele vai se apodrecer, ele vai se desfazer, mas Deus vai um dia refazer o nosso corpo. A nossa alma vai voltar para o nosso corpo e queira Deus que a gente vá para o céu com o corpo glorificado. Deus quer, basta agora, meu irmão e minha irmã, saber. Você quer saber? Você quer ir para o céu? Lute, busque, porque quem perseverar até o fim será salvo. Não é quem nunca cair, é quem perseverar, quem for fiel. Ou seja, ser fiel na linguagem bíblica, na linguagem de Deus, ser fiel é: caiu, levantou, errou, pede perdão, pecou, confessa os pecados, e aí você permanece na fidelidade com o Senhor. A fidelidade com o Senhor é você nunca desistir, mesmo nas suas quedas, meu irmão e minha irmã. Então eu espero que tenha sido ficado clara essa questão da ressurreição. E quando você rezar o creio da próxima vez, lembre-se, entenda, não tenha medo, é promessa. Nós seremos ressuscitados, nosso corpo será glorificado e iremos de corpo e alma para o céu. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até o final. Espero que compartilhem
este vídeo para que possa esclarecer a muito mais pessoas sobre essa questão. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.